sedenta por este ensinamento, sedentos por esta orientação do alto. Então, vai acalmando o teu coração, vai se colocando na presença do Senhor que quer falar agora, que quer te ensinar, que quer te formar, que quer te conduzir nesse caminho, nesse retiro quaresmal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Chegamos então aqui na história da salvação, chegamos, gente, ao nosso pai na fé, não é? Abraão. Chegamos aqui na promessa. Existe uma promessa de Deus na vida deste homem, na vida de Abraão, nosso pai na fé. Eu já posso começar dizendo, existe uma promessa de Deus para a minha vida. Existe uma promessa de Deus para a sua vida. O que Ele nos prometeu dentro desse retiro quaresmal, que Ele estaria transformando toda dor em amor pelo poder da fé. E essa é uma das promessas. Mas quantas promessas existem de maneira individual, de maneira particular, para cada um de nós que aqui estamos? Existe uma promessa na vida de Abraão. Nós vamos hoje nos debruçar sobre o capítulo 12 do livro de Gênesis. Eu convido você já a abrir a sua Bíblia no capítulo 12 do livro de Gênesis, onde nós vamos meditar então na vocação de Abraão. E eu já quero começar dizendo que existe algo entre você e a promessa que Deus lhe fez. Existia algo ali entre Abraão e a promessa que Deus lhe fez. Existia um caminho a ser percorrido. Quando Deus também promete libertar Israel da escravidão do Egito e colocar numa terra onde mana leite e mel, numa terra frutuosa, existe algo entre a promessa que Deus fez e o seu cumprimento. Existe algo que separa o povo de Israel do cumprimento da promessa. O que é que existe? Um deserto. O que é que existe entre Abraão e o cumprimento da promessa? Um caminho a ser percorrido. O que existe entre você e aquilo que Deus te prometeu? Talvez seja exatamente esses 40 dias. E nós precisamos de uma disposição interior para percorrer esse caminho. Nós precisamos de uma disposição interior para não fraquejar no caminho, para não desanimar no caminho, para permanecer. Eu repito a mim o quanto eu tenho dito ao longo desses dias, o quanto no meu caminho com Deus é decisivo conhecer a história da salvação. Como no meu caminho, não é com Deus, é importante, é decisivo eu conhecer esse Deus que se revelou através das Escrituras. Esse Deus que tem um rosto, não é? Em Jesus. O quanto é decisivo, por quê? Porque diante de todas as dificuldades, eu me recordo então de como é o agir de Deus. E eu digo, irmã Maria Raquel, mesmo que com os olhos humanos tu não estejas vendo absolutamente nada, continua. Na verdade, é o Espírito que vai, então, me trazendo isso. Continua, não para. E hoje nós podemos olhar para Abraão e aprender dele. Olhar para ele e aprender como este homem reagiu à palavra do Senhor. Qual foi a conduta deste homem que é abençoado por Deus? Porque eu quero colher na minha vida a bênção. Eu quero colher na minha vida a promessa e o cumprimento da promessa. Mas não pode ser de qualquer jeito. Existe uma disposição interior. Interessante que hoje o seu livro do Retiro Quaresmal, ele traz algo tão forte para nós também. Nós precisamos cultivar no coração um desejo. Esse desejo do céu, esse desejo de amar, esse desejo de perfeição, esse desejo de ver a Deus.
Nós precisamos cultivar no coração esse desejo, não podemos deixar morrer. Porque se esse desejo, ele morre no nosso coração, seja o desejo de entrar na terra prometida para os israelitas, seja o desejo de chegar a esta terra prometida que Deus havia prometido a Abraão, seja o desejo de ver o cumprimento da promessa, seja qual for aquilo que Deus prometeu, que se a gente perde esse desejo, se a gente não alimenta, nós não temos forças para continuar. Nós não temos forças para prosseguir. Essa semana, uma mãe me procurava porque o seu filho está na catequese para fazer a primeira Eucaristia. E ele está sofrendo com a espera. Em cada missa que eles vão aos domingos, quando chega na hora da comunhão, no banco, este filho, que é um menininho ainda, começa a derramar suas lágrimas, os olhos lacrimejam. Porque ele quer receber a Eucaristia, mas ele ainda não pode. Está no caminho, está na catequese. Vai receber nos próximos meses. E essa mãe me procurava e dizia: irmã Maria Raquel, o meu coração está doendo. Porque eu estou vendo que o meu filho está sofrendo. E qual é o sofrimento deste menino? Porque ele quer receber Jesus. Porque ele ama Jesus eucarístico. E ele chora lágrimas de amor. Porque tem um tempo que ainda está separando deste grande amor presente na Eucaristia. Olha que bonito isso. E ela dizia: o que eu faço? Será que eu devo procurar o padre e pedir para antecipar a catequese dele? E eu dizia: olha, vamos deixar o discernimento então do pároco, né? Vamos deixar o discernimento do sacerdote. O que eu posso dizer a você? Os grandes, os autênticos desejos, eles crescem com a espera. Se o desejo é autêntico, ele cresce com a espera. Do contrário, aquele desejo, ele não era de todo autêntico. Porque quando a gente deseja verdadeiramente, nós vamos até o último instante. Nós vamos até, enquanto houver esperança, nós estamos ali. Nós não arrefecemos. O desejo, ele cresce com essa espera. Como é bonito. Seja na vida religiosa, nós temos um caminho de espera. Nós esperamos para entrar no mosteiro. Esperamos ser chamados para poder entrar. Esperamos aqui dentro um caminho de consagração até aquele grande dia, onde podemos então professar os nossos votos. E a nossa vida, ela vai nesse ritmo, não é? Chega o postulantado, chega o noviciado, até que chegam os votos, a profissão religiosa. E o desejo, ele vai crescendo no coração. Você, que começou ali, aquele período de enamorar-se, a paquera, depois veio o pedido de namoro, depois veio o noivado, até o grande dia do casamento. Como é bonito quando nós respeitamos cada etapa. Quando nós respeitamos o casal, não é? Aquele homem, o homem e a mulher que se unem em matrimônio, que souberam esperar o tempo de Deus, que não atropelaram os planos de Deus. Nossa, é uma outra realidade. O amor é purificado. O amor é de um outro quilate, o ouro é de um outro quilate, não é uma joia de quinta categoria, não, porque ele foi polido. A espera, ele foi polido, ele foi muito desejado. Então, o amor, ele é de um quilate renovado, ele é de um quilate precioso. O desejo que vai crescendo com a espera. Você está entendendo? Ontem, o Peter estava aqui com a gente, né? O Peter do PHN, um grande abraço. Peter, que já retornou para suas atividades, ele partilhava aqui uma história tão bonita, eu não conhecia. Vai sair na quinta-feira no podcast aqui. E quando ele entrou para a comunidade, começa ali um tempo de espera, discernindo o estado de vida. E já nos primeiros anos, ele se namorou daquela pessoa que hoje é a sua esposa. Mas naquele momento não era tempo. E a comunidade, as pessoas das suas autoridades disseram: Peter, ainda não é tempo de dar esse passo. E o Peter disse como ele ficou chateado. Eu estou partilhando, gente, porque ele falou isso no podcast, vai sair na quinta, tá? Então, não estou trazendo nada aqui, não estou quebrando nenhum sigilo. Então, quando ele recebeu esse não, ele disse que foi tão doído, que ele chegou até mesmo a pensar em sair da comunidade. Porque parecia que aquele não, sabe, era uma porta se fechando para a felicidade dele. Mas graças aos irmãos de comunidade, graças à ajuda, não é, de um diretor espiritual, de alguém que se coloca ali do lado, ele foi vivendo um dia de cada vez. E os anos se passaram.
até que aquela jovem, porque ele havia se apaixonado, retorna à Cachoeira Paulista. E ali sim, eles recebem da comunidade a permissão, recebem de Deus a permissão de darem início a um namoro, a um relacionamento que hoje então está aí. Um matrimônio fecundo, um matrimônio amadurecido, não é? Com 2 filhos lindos. Como é belo esperar. E o desejo autêntico, ele cresce com a espera. Aquele amor que estava no coração daquele jovem, aquela paixão, aquele fogo, na verdade foi sendo maturado, foi amadurecendo. E daquela paixão se tornou um amor tão bonito. E contraíram matrimônio. Veja como é belo esperar. É difícil, não é? Não é fácil, não. É difícil. Mas o grande desafio é permanecer. Permanecer vivendo esse tempo de espera. Na certeza que Deus cumpre. E hoje o livro do seu retiro quaresmal traz exatamente isso. Quantos patriarcas, né? Olha o tema de hoje. Ardentes desejos dos santos do Antigo Testamento pela vinda do Messias. Pela vinda do Messias. O quantos patriarcas, o quantos santos do Antigo Testamento estavam ansiosos. Porque é o Salvador, é o prometido. Será que eu e você estamos ansiosos, seja pela segunda vinda de Jesus? Tem gente que tem medo. Se estamos com medo, precisamos pedir ao Espírito Santo que retire hoje toda a imperfeição que há no amor a Deus. Porque nós amamos a Deus. Mas se temos medo da segunda vinda de Jesus, é porque ainda somos imperfeitos no amor. Nós não podemos ter medo daquele que tanto nos ama e que nós amamos e que confiamos nele. Não. Vinde, Senhor Jesus, Maranata. Vinde, Senhor Jesus. Desejar. Ou desejar ir ao encontro do Senhor quando chegará este dia. Tem pessoas que estão tão presas a esta terra que vão encarar a morte como algo terrível. Mas Santa Teresinha, que está iluminando o nosso retiro quaresmal, ela vai dizer como eu estou ansiosa por este encontro. Os santos vão dizer, até quando, Senhor, eu vou ter que esperar? Até quando eu vou ter que esperar para estar contigo na glória, para adentrar no céu? Meus irmãos, por mais felizes que nós possamos ser hoje aqui, essa felicidade não é mais do que uma pálida sombra daquilo que nos está reservado. Sabe, e essa certeza nos faz perseverar. Essa certeza nos faz ter força para lutar contra o pecado. Essa certeza do céu e de que eu quero fazer parte, sim, eu quero entrar no céu e tomar posse daquilo que Deus me prometeu. Faz com que eu não me deixe ludibriar pelos enganos da serpente infernal. Irmã Maria Raquel, para que obedecer? Para que voto de obediência? Vive a sua vida como você quiser. Não. Foi o caminho que Deus escolheu para mim. E se eu sair desse caminho, eu vou me perder. Foi o caminho que Deus escolheu para mim. Eu quero obedecer hoje, eu quero obedecer amanhã, eu quero obedecer depois de amanhã, eu quero obedecer à voz de Deus que me ama. Talvez você na sua casa, a serpente infernal, desiste desse casamento de uma vez. Não é? Desiste da sua família, vai viver a sua vida. Não, eu confio na promessa que Deus me fez. É um caminho de santificação, é um caminho de cruz sim, mas por essa cruz eu vou tocar o céu, entende? Essa é a fé que ilumina, é a certeza, essa fé que nos dá a certeza e adentrar na posse daquilo que com os olhos humanos nós ainda não vemos. Existe um céu esperando por mim. Existe uma promessa de Deus na minha vida. E por isso vale a pena renunciar tudo para possuir um bem muito mais valioso. Vale a pena renunciar tudo. O que é que acontece hoje? Não temos paciência. É a geração do iFood, não é? É a geração do fast food, é tudo muito rápido. Então nós não temos paciência mais de esperar. E a gente troca um quinhão de glória por uma merreca, por um grãozinho de prazer momentâneo. Que escraviza, que vicia, que não preenche. E Deus está dizendo hoje, como é belo esperar. E o desejo do nosso coração de estar com Deus deve crescer a cada dia. Olha que bonito, página 67 do seu livro do Retiro Quaresmal. Hoje, acenda em seu coração o amor e o desejo pela perfeição e santidade.
Isso é fundamental para o nosso progresso espiritual. Hoje, acenda em seu coração o amor e o desejo pela perfeição e pela santidade. Sabe aquela pessoa, né? Porque fulano agora só quer ser santo. Quero mesmo. Eu quero mesmo. Porque agora eu quero. Se tem algo que eu quero na minha vida é ser santo. E o que é ser santo? É aquele que ama a Deus. Então eu quero. Eu quero amar a Deus de todo o meu coração. E não podemos nos envergonhar disso. Não podemos nos envergonhar disso, desse desejo que o Espírito Santo fez brotar em nosso coração e que vai fazer então inflamar a cada dia, crescer a cada dia. Nós não podemos arrefecer nesse amor e nesse desejo, você entende? É assim também, por exemplo, quando você aí que é casado, os cônjuges, vocês não podem permitir que o amor entre vocês diminua. Não, esse amor não pode arrefecer. O amor que eu tenho pela comunidade, o amor que eu tenho pelo Instituto Hesed, o amor que eu tenho pelos meus irmãos, esse amor não pode arrefecer. Esse amor deve crescer a cada dia, a cada dia. E por isso que nós estamos aqui vivendo 40 dias o desafio do amor. Eu quero ver amanhã, quem por amor a Jesus vai estar 4 horas da madrugada pontualmente aqui. Olhe, hoje éramos mais de 160 mil pessoas. Amanhã eu vou falar quando abrir. Quantas pessoas cumpriram o propósito de por amor a Jesus, estar às 4 horas da madrugada pontualmente para iniciar o Santo Rosário. É um pequenino sacrifício, para alguns talvez vai ser um pouco maior. Mas quando nós amamos, o amor torna esse caminho leve. E eu quero então ir com você lá para o capítulo 12 do livro de Gênesis. Capítulo 12, versículo 1. Não é? O Senhor disse a Abraão, deixa eu só situar aqui você primeiro. Não é? Após o episódio da Torre de Babel, lembra ontem nós estávamos naquela confusão de Babel, mas graças a Deus terminamos em Pentecostes, na unidade, na ordem. Inclusive, gente, essa pregação está no canal, você que perdeu ontem, você não pode deixar de assistir. Ela faz parte desse itinerário, é um caminho. A cada dia nós estamos avançando na história da salvação. Então, você precisa passar pela Torre de Babel para aprender com ela, para aprender com aquela situação ali. Foi um grande presente de Deus essa pregação. Nós colocamos aqui no canal, olha, da confusão de Babel à unidade de Pentecostes. Uma pregação que foi um grande presente de Deus. Então, ontem estávamos nisso. Após o episódio da Torre de Babel, o que aconteceu? A humanidade, por causa do seu pecado, do seu orgulho, foi dispersa. A humanidade é dispersa. Então, para reunir a humanidade outra vez, Deus escolhe Abraão. E era preciso que fosse um coração obediente. Deus já me traz aqui. Talvez hoje a sua comunidade, a sua família esteja exatamente assim, dispersa. Mas Deus escolheu Abraão para reunir os que estavam dispersos. Entendeu? Entendeu a importância de você estar aqui? Deus te elegeu. Deus te escolheu para reunir essa família que estava dispersa. Olha o chamado. Olha a vocação. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer, no parágrafo 59, olha o quanto você está aprendendo, hein? A gente está com Bíblia, Catecismo, o livro do Retiro Quaresmal. Eu falei para você, nós vamos receber um alimento sólido, um alimento profundo. Então, o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 59. Para reunir a humanidade dispersa, Deus escolhe Abraão, chamando-o para deixar sua terra, sua família e a casa de seu pai. Olha, talvez Deus está chamando a gente aqui só para deixar a cama mesmo, às 4 horas, né? Só para deixar o aconchego da tua cama. Fica feliz, porque com Abraão o negócio foi mais difícil. Deixar sua terra, deixar sua família e deixar a casa de seu pai. Sinta-se feliz se Deus está te pedindo só para deixar a sua cama às 4 horas da madrugada. Gente, Deus pediu isso a Abraão. Para fazer Abraão quer dizer o pai de um grande número de nações. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Olha como é grandiosa a missão de Abraão. Vamos lá então ler diretamente aqui na Sagrada Escritura. Gênesis 12, versículo 1. O Senhor disse a Abraão: deixa tua terra,
tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome. E tu serás uma fonte de bênçãos. Tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Gente, vamos ler isso aqui de novo. Mas eu queria que você tomasse posse também disso aqui na sua vida. Porque existe uma eleição sobre Abraão, decisiva na história da salvação. Existe também uma eleição de Deus sobre a sua vida, decisiva também na salvação da tua família, na tua própria salvação. Então, tome posse dessa palavra aqui hoje e dessa promessa. Vamos lá. O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome. E tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Gente, olha que passagem belíssima. Grifa aí na sua Sagrada Escritura. Deus está dizendo: eu exaltarei o teu nome. Lembra de ontem? O povo lá da Torre de Babel, eles exaltavam-se a si próprios. A palavra vai dizer: quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha na presença do Senhor será exaltado. Abraão, ele obedece. E porque ele obedece, o que acontece? Deus exalta o seu nome. Eu não sei um nome de todo aquele povo que estava na Torre de Babel, né? Eu não conheço o nome. Agora, eu conheço o nome de Abraão, porque esse nome foi exaltado. Deus exaltou este nome, porque foi um coração que se humilhou na presença do Senhor, que obedeceu. Que obedeceu. E o que é que diz o versículo 4? Abrão partiu, como o Senhor lhe tinha dito. Abrão partiu. Eu sei que à medida que eu fui lendo isso aqui, essa palavra, tu serás uma fonte de bênçãos. Olha, proclama isso. Eu fui escolhido por Deus para ser uma fonte de bênçãos. Proclama isso na sua casa, no seu trabalho. Eu fui escolhido por Deus para ser uma fonte de bênçãos para os meus irmãos. Existe essa palavra poderosa de Deus hoje sobre você. Enquanto eu li isso aqui, Deus diz: deixa a tua terra, a tua família. O que hoje nós precisamos deixar para nos colocar a caminho. Deixar o pecado. Deixar aquilo que te separa de Deus. E olha, isso é só o primeiro passo, tá? Às vezes a gente deixa o pecado e rompi com o pecado, né? E a gente, pronto, o trabalho está completo. Eu quero dizer para você que é o começo da obra, tá? Deixar o pecado é o começo da obra. Tem todo um caminho para ser percorrido. Porque assim como Deus fez com Abraão, assim como Deus fez com cada consagrado aqui no Instituto Hesed, não é? Muitas vezes Deus vai nos pedir para deixar, filho, aquilo também que é lícito. É lícito Abraão estar com a sua família, estar na casa do seu pai. Seria lícito para mim, irmã Maria Raquel, estar na minha terra, estar na casa dos meus pais, seria lícito. Mas Deus, quando Ele encontra um coração aberto, por causa de um plano muito maior, Ele pode nos pedir tudo, inclusive aquilo que é lícito na nossa vida. E nós precisamos ter a disposição do coração de Abraão de ofertar. Eu fiz a oferta, eu ofertei. E me lembro todos os dias então daquela promessa do Senhor que diz: eu te darei 100 vezes mais. Talvez hoje o que você precise ofertar a Deus seja algo tão lícito. Era aquele trabalho que você fazia, mas Deus disse: deixa isso aqui. Por quê? Quando Deus nos pede para deixar algo, é porque Ele tem algo muito maior. Mas às vezes nós estamos apegados à terra, àquela situação, e a gente não vê então, a gente não adentra no mistério e não se depara com aquilo de muito maior que Deus tinha reservado para nós. Deixar. O que é que hoje você precisa deixar? Para poder colocar-se a caminho e tomar posse da promessa, Abraão teve que deixar. Às vezes é aquele relacionamento. Que você já na sua oração, porque você é um homem ou uma mulher de Deus,
Na sua oração, Deus te disse, não é para ser. Não é meu plano na sua vida. É dolorido, gente. Dói. Quantas partilhas assim eu já ouvi na vida? O próprio, se não me engano, o irmão Manuel Maria, que terminou um relacionamento para adentrar aqui. Se eu for citar aqui, tem um monte aqui. Mas Deus disse assim, deixa. É dolorido. Mas é em nome de um amor muito maior. E Abraão então vai. Lá na frente, lá no capítulo 13, já, versículo 14. O Senhor disse a Abraão, levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Eu tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu te hei de dar. Olha o que Deus está prometendo. A promessa de Deus. Abraão levanta a cabeça, não é? Ele vai dizer mais na frente, conta as estrelas do céu, conta os grãos de areia, assim será a tua posteridade. E Abraão então se coloca a caminho, movido e guiado pela fé. O que motivou um homem que escuta o apelo de um Deus desconhecido a abandonar tudo para seguir esse apelo? Abraão já contava com 75 anos, era muito improvável que aquela promessa de uma descendência viesse a se cumprir. Mas apenas uma coisa motiva aquele homem, o que é? A fé. Abraão acredita. E é uma das maiores tentações que nós estamos vivendo hoje. Quando estivemos na Terra Santa, minha Nossa Senhora. Ou tentação na fé, que é uma das tentações mais terríveis que se pode passar. Quanta tentação. Criou até música, né? Virou até música. Deus nos trouxe música. A gente começou a gritar ali. Eu creio. E começamos a cantar. Eu creio sim. Eu creio. Eu acredito. Eu creio naquilo que os meus olhos não podem ver. Eu creio. Santa Teresinha passa pela noite da fé e precisa escrever o credo com seu sangue, né? É uma purificação. A tentação mais terrível é a tentação na fé. Então, o que é que motiva este homem a ouvir esta palavra e a caminhar? A fé. Quando Deus nos chama, gente, olha, preparando esta pregação, não posso deixar de recordar da minha história vocacional aqui, a vocação de Abraão. E você que está em casa pode pensar que quando Deus chamou a mim, irmã Maria Raquel lá atrás, numa outra vida, num outro trajeto, uma outra história, fazendo o meu curso de direito, enfim. E quando Deus chamou, Deus não disse nada, Deus não disse isso aqui. Maria Raquel, você vai deixar isso aqui, vai fazer assim, aí quando chegar lá vai ter o Exército São Miguel, depois vai ter isso, aí vai acontecer aquilo. Não. Mas Deus disse, deixa e vai. Deixa e vai, porque o meu plano é grandioso. Deixa e vai. E a gente obedece por causa da fé em Deus. Tem uma frase que diz assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus pode. Nós nunca vamos nos arrepender de ter obedecido à voz de Deus. Nunca. E Abraão é aquele que vai chegar ao extremo de sacrificar o seu filho quando Deus lhe pede. Para subir o monte, então, e levar o seu filho, o filho da promessa, para ser sacrificado. Amanhã nós vamos adentrar em Isaac. Não vou adentrar muito aqui para não tirar, então, o brilho de amanhã. Mas como é bonito. É o filho da promessa. Deus fez uma promessa, disse que a descendência seria numerosa. Aqui está o filho da promessa. Agora Deus pede para ser sacrificado. Eu não estou entendendo, Deus. Mas às vezes, quando a nossa compreensão não consegue abarcar, porque nós somos limitados, mas a fé ilumina. Abraão sobe, Abraão está disposto a sacrificar. É a prova da fé. É a prova da fé. Hebreus 11:8, foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. E partiu não sabendo para onde ia. A gente quer certeza, né? A gente quer, não, Deus, me diga tudo até o fim, diga tudo até o fim que eu vou, mas se não disser eu não vou. Não. Deus, ele vai revelando.
Ele diz aquilo que é preciso dizer. Abraão não sabe nem para onde ele está indo, mas ele sabe que ele está indo. Com Deus, filho, é assim. Se tem uma frase que é certa, é essa. Você coloca... Bendito seja Deus para sempre. Você coloca o pé e depois Deus coloca o chão. É isso. Você coloca o pé e depois Deus vai colocar o chão. É a fé. Abraão vivia pela fé. Por isso ele é chamado nosso pai na fé. Portador de uma confiança cega. Foi o primeiro a acreditar na palavra de Deus que trouxe uma promessa. E a única coisa que levou Abraão a deixar a sua casa foi a confiança na promessa. Abraão não questiona. Mesmo que a promessa de Deus fosse improvável, ele apenas obedece. Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 145, vai dizer o seguinte: a Epístola aos Hebreus, no grande elogio que fez da fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Pela fé, ele obedeceu ao chamado de Deus. Partiu para a terra que viria a receber como herança, sem saber para onde ia. Pela fé, viveu como estrangeiro e peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, finalmente, Abraão ofereceu em sacrifício o seu filho único. O seu filho único. Qual é a grande crise do nosso tempo? Vivemos uma crise de fé, dentre tantas outras. Uma crise de fé. Uma crise de fé. Estamos vivendo à noite o tempo da prova. E nós precisamos, aqui no nosso devocionário, cadê o devocionário? Todo dia ele está aqui, hoje ele não está. Tem como providenciar? O devocionário nós temos os atos de fé. Tem o ato de fé, o ato de caridade, o ato de esperança. Sabe, nós precisamos renovar os nossos atos de fé. Eu creio. Eu posso não estar vendo, sabe, quando Deus fez uma promessa daquela libertação do seu filho, e aí você vem, está rezando no rosário, está pedindo, e de repente a situação vai ficando pior. Eu lembro de um testemunho. O testemunho de uma guerreira do exército de São Miguel, que me marcou profundamente. A história aqui de vocês me marcam profundamente. O que foi que essa guerreira fez? Ela pediu a conversão do seu pai. Seu pai não ia à missa, não rezava, e ela pediu a Deus a conversão do seu pai. E começou a rezar nessa intenção. Seu pai adoeceu, foi internado. Foi agravando o estado do seu pai. E ela ia para o hospital fazer as visitas. E ali foi evangelizando. Pela primeira vez o pai foi dando abertura para que ela o evangelizasse. Então ela levava o terço, ela conversava. Até que um dia, num estado muito grave, ele tinha piorado muito. Foi a última conversa que ela teve com ele e ela disse: pai, quando você sair do hospital, você vai voltar à missa? E ele balançava a cabeça e dizia, se dizendo, confirmando: vou. Pai, quando você sair desse hospital, você vai rezar o texto de Nossa Senhora todos os dias? E o pai confirmava, balançava a cabeça, já não estava em estado de falar. E a lágrima descia. Pai, quando você sair daqui, você vai buscar a confissão? E o pai confirmava, e a lágrima descia. Quando ela chega em casa, o telefone toca. O pai tinha vindo a óbito. E ela disse, naquele momento de escuridão, havia uma promessa de Deus. E o meu pai morreu. E ela disse que para completar, quando ela ia descendo do carro, o terço caiu no chão, passou um outro carro e espatifou, quebrou o terço dela inteiro. Foram contas o terço para todos os lados. E naquele momento era a voz do tentador dizendo: olhe, você rezou tanto pelo seu pai com esse terço, olha o que eu faço com a sua fé. E ela ali, se sentindo profundamente humilhada, ela começa a juntar os cacos, as bolinhas do terço que ela conseguiu no meio daquela avenida. E sobe. E ali ela precisa se colocar na presença de Deus e Deus começa a falar com ela: filha, você me pediu a conversão do teu pai. O teu pai foi curado. O teu pai foi curado para o céu. Havia um desejo no coração do teu pai de confessar, de voltar à missa, de voltar à oração. O seu pai, naqueles instantes finais, ele aderiu com a fé, ele aderiu. E ela começou a louvar a Deus. Ela começou a louvar a Deus porque ela enxergou a obra grandiosa do Senhor. Deus se valeu daquele momento, daquele desejo repentino e disse: é agora, é a hora. Eu não posso perder essa alma
Quem nos garante que ao sair daquele hospital, aqui é eu que estou forçando aqui uma reflexão, tá? Ela não fez essa reflexão. Mas quem garante a mim e a você que após sair daquele hospital, recuperado, aquele homem teria força para levar aquele intento momentâneo à frente? Será que ele não se entregaria de novo, uma vez curado, ao comodismo? Será? Nós não sabemos. Mistério. Mas o que é que nós sabemos? Que ele partiu com um desejo profundo de estar na presença de Deus. E por isso nós cremos que essa alma não se perdeu. Consegue entender? Consegue entender? Mas só a fé pode nos dar esse entendimento. Só a fé. Porque sem a fé, o que é que fica? Rezei tanto, pedi tanto, de que adiantou? Não é? Sem a fé, o que é que fica? Revolta. Porque não compreendemos a maneira absurda e misericordiosa de Deus agir. Foi assim que aconteceu também aqui. O irmão Luiz Maria certamente já contou para você, mas você que está pela primeira vez, brevemente, um jovem menino que cresceu aqui, percorrendo aqui esse nosso espaço do mosteiro, mas de repente se deixou seduzir pelo mal. E entrando para um caminho muito tortuoso, o caminho do crime. E quando o irmão Luiz Maria soube disso, foi até a casa dele, rezou o terço da misericórdia com ele, com a família dele, e sem dizer nada, o irmão Luiz Maria fez um pedido a Deus. E disse: Senhor, se é dele se tornar um assassino, um criminoso, leve-o antes. Gente, naquela mesma semana, esse jovem menino foi alvejado e partiu. E nós cremos que foi salvação na vida dele. Não foi o que se deu com Santa Rita de Cássia? Quando seus filhos quiseram vingar a morte do pai, ela reza e diz: Senhor, não permita. Se é deles cometerem esse pecado mortal, leva-os para ti. E aqueles meninos adoecem e partem para a glória de Deus, para a glória do Pai. Essa é a grande causa da nossa vida. Não há outra maior do que essa. O que é que está faltando hoje nos corações? Desejar o céu. Desejar o céu. Eu conheço uma conterrânea minha, lá de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, uma mulher de muita fé. Veio a falecer, teve um aneurisma e faleceu repentinamente. Uma mulher de muita oração, de muita fé, causou uma comoção na cidade toda, mas o seu esposo, à época, testemunhava e dizia, naquele dia que ela passou mal, ela acordou, foi até a varanda do apartamento, olhou para o céu e suspirou. Olhou para o céu e suspirou e desejou ardentemente o céu. E perguntava ao Senhor, quando? Né? Quando eu verei a tua face? Quando eu estarei contigo? E partiu para o céu. E partiu para o céu. Nós estamos com dificuldade de deixar a terra. Abraão deixou a terra. Nós estamos presos a essa terra. Santa Teresinha vai dizer, isso aqui é uma viagem. E o que é numa viagem, o que é que a gente mais quer, gente? É verdade que a gente a gente fica feliz com o caminho, não é? Quando o caminho é bonito, a gente observa, a gente conhece coisas novas, mas numa viagem, o que é que a gente mais quer? Chegar no destino. O que é que a gente mais quer? Chegar no destino. Deixa eu te perguntar, qual é o teu destino? Para onde você está indo? Para onde você está indo? E o que acontece se você se detém no caminho? Se você se detém no caminho e para, você perde tempo. Santa Teresinha vai dizer, é isso que acontece com a gente. As borboletas no caminho são tão bonitas, as rosas são tão bonitas, de repente eu estou distraída com as coisas. Não, Santa Teresinha, para frente. É o destino, é o caminho, é o final da viagem. Não deixe que nada te detenha o passo. Para frente, caminha. É o destino final. Eu queria convidar você a fazer esse ato de fé. Repita comigo, está na página 11 do seu devocionário. Repita comigo assim. Irmã Chiara Joana, pega o microfone aqui. Eu creio firmemente que há um só Deus.
Eu creio firmemente que há um só Deus. Em três pessoas. Em três pessoas. Realmente distintas. Realmente distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Que dá o céu aos bons. Que dá o céu aos bons. E o inferno aos maus. E o inferno aos maus. Para sempre. Para sempre. Creio que o Filho de Deus se fez homem. Creio que o Filho de Deus se fez homem. Padeceu e morreu na cruz. Padeceu e morreu na cruz. Para nos salvar. Para nos salvar. E que ao terceiro dia ressuscitou. E que ao terceiro dia ressuscitou. Creio tudo mais. Creio tudo mais. Que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Apostólica Romana. Apostólica Romana. Porque Deus. Verdade infalível. Verdade infalível. O revelou. O revelou. E nesta crença. E nesta crença. Nesta fé. Nesta fé. Eu quero viver e morrer. Eu quero viver e morrer. Guardar a fé. Guardar a fé. Abraão realiza, sim, a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus. A fé constituiu a garantia dos bens que se esperam e a prova de que existem as coisas que não se veem. Abraão acreditou em Deus e isto foi-lhe atribuído como justiça. Fortalecido por esta fé, Abraão tornou-se então o pai de todos os crentes. O pai de todos os crentes. E eu queria meditar, além da virtude da fé, também trazer a virtude da esperança. A virtude da esperança. Devemos voltar para as testemunhas da fé. Abraão, que acreditou esperando contra toda a esperança, como está em Romanos 4,18. O que é que o catecismo nos ensina? A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna. Pondo a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Continuemos a afirmar nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Por que eu continuo afirmando essa esperança? Por quê? Porque eu creio, porque é fiel aquele que fez a esperança, aquele que prometeu, aquele que fez a promessa. A esperança. Nós rezamos o ato de fé, vamos rezar esse ato de esperança? Pedindo a graça de continuar esperando em Deus, como diz São Paulo, aqueles que esperam no Senhor não se decepcionarão. Eu sei que eu coloquei a minha esperança e eu sei que eu não serei decepcionado. Gente, entenda uma coisa, sabe o que é que Deus não quer? Todas essas palavras, tudo isso que nós vamos aprendendo e partilhando aqui, Deus não nos quer caminhando cabisbaixos. Eu poderia ter todas as razões humanas do mundo para estar cabisbaixa. Mas eu tenho uma razão sobrenatural que me faz então levantar a cabeça como filho de Deus, filho de rei que nós somos. E já cantar a vitória. Um filho de Deus não conhece derrota. Um filho de Deus não conhece derrota. Por isso, por que estamos desanimados? Por que estamos desanimados? Acaso qual é a razão da nossa alegria? Não é o Senhor que caminha conosco? Mas, irmã Maria Raquel, está tudo muito difícil. Sinta-se privilegiado. Está tudo muito difícil. A provação está tremenda. Sinta-se privilegiado. Deus escolhe os seus soldados mais valorosos para as batalhas mais duras. Quem resistir mais tempo cantará esta vitória. Resista. E para isso nós não somos abandonados no caminho, não. Irmã Maria Raquel, até o profeta de Deus desanimou, Elias, é verdade. Mas Deus não o desamparou. Lembra? Nós meditamos isso há uns 2 dias atrás. Deus nunca abandona. Quando Elias desanima, o que é que acontece? Porque ele é um profeta de Deus, porque ele é um homem de Deus. O que é que acontece? Às vezes Deus vai permitir, sabe, que bata, dá aquela desanimada, Deus vai permitir que é para que a gente se recorde. Que somos pó, que somos nada, que sem Ele nós nada podemos fazer. E aí quando Elias desanima, o anjo do Senhor é enviado, traz o pão, toca em Elias e diz, levanta-te e come, porque nós temos mais 40 dias de caminhada pela frente. Levanta-te e come, porque nós temos aí mais de 30 dias de caminhada ainda pela frente. Levanta-te e come esse pão que é prefiguração da Eucaristia. Se nós estamos nos alimentando do corpo do Senhor, se nós estamos com a confissão em dia, se nós temos no nosso dia o nosso momento particular de oração, de encontro com Deus, nós não vamos parar.
nós não vamos ficar para trás. Por quê? Porque é fiel aquele que nos prometeu. Porque eu sei em quem eu coloquei a esperança e eu sei que eu não serei decepcionado. O mundo é tão apelativo, né? A cada dia inventa novas maneiras, mas o inimigo, por mais astucioso que ele seja, ele não consegue inovar, ele não consegue trazer nada de novo. Ele vai fazendo caricatura daquilo que Deus já fez. Quando a gente começa a ter um pouco mais de discernimento, a gente começa a caminhar, nós temos que ser sempre pequeninos, sempre pequenos. Mas quando a gente vai aprendendo com a experiência, né, a gente vai aprendendo com o passar dos anos, e a gente já começa a perceber, a gente já sente só pelo odor, sabe? É você de novo. É Satã de novo. Qual é a brecha que ele está procurando agora? Ah, é por aqui. Eu costumo dizer que aquilo que ele não consegue, quando a gente está acordado, ele vai perturbar no sono. Ah, chateação. Aquilo que ele passa o dia tentando e ele não consegue, a gente vai dormir, ele vem perturbar o nosso sono. Ele vem trazer os pesadelos. É você de novo. E ele vai procurando sempre novas brechas, porque ele não vai desistir. E nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar com Deus, para que não caiamos, para não darmos brecha, para que a dúvida não entre no coração. É o que mais fere o coração de Jesus. Ele diz para Santa Faustina, é a falta de confiança. É a falta de confiança. Você já falou para Deus, você já entregou para o Senhor, você já entregou isso para Ele, agora espera, confia, Ele está cuidando. Ele está cuidando de tudo. Eu já testemunhei isso aqui quantas vezes, quando eu saí de casa, deixei minha casa, do ponto de vista da fé, eu deixei a minha casa um tanto quanto num caos. Testemunhei no Encontro Nacional do Exército de São Miguel. Em termos de fé, de salvação, do sobrenatural, deixei a minha casa um caos. Homens e mulheres de boa vontade, graças a Deus, mas precisavam redescobrir a fé. Mas ao confiar naquela palavra que dizia, vai que eu estou cuidando do que é teu, hoje ter a graça de ver a família que saiu daquele caos de Babel e entrou na unidade de Pentecostes, por quê? Porque Deus foi agindo a cada dia. Deus foi agindo a cada dia, Deus fez do jeito dele hoje, poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Agora, você não pode ficar preso no mesmo lugar, você precisa colocar-se a caminho. Você precisa atravessar o deserto, você precisa enfrentar as dificuldades, você precisa enfrentar os desafios. Se falta força para acordar às 4 da manhã, imagina quando Deus começar a pedir coisas mais grandiosas. E aqui eu abro um parêntese. Eu sei que existem situações e situações. Como Nossa Senhora, quando aparece em Medjugorje, ela diz, diante da polêmica do café, pode ou não pode tomar café no dia do jejum? Ela diz, eu sei exatamente aqueles que tomam café porque realmente não suportariam, por questões de enfermidade, e aqueles que tomam por razões de comodismo. Nós podemos dizer a mesma coisa. Existem aqueles que não vão conseguir estar às 4 horas por razões realmente de impossibilidade. E Deus sabe. E Deus vai acolher o sacrifício do jeito que você fizer. Mas Deus sabe também aqueles que poderiam estar e não estão porque se acomodaram. Entende? Entende? Eu queria que você fizesse esse ato de esperança. Hoje, juntamente comigo. Esse ato de esperança. Vamos dizer isso aqui juntos, você repete comigo. Meu Deus. Meu Deus. Porque sois infinitamente bom. Porque sois infinitamente bom. E digno de ser amado. E digno de ser amado. Sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Eu vos amo de todo o meu coração. Eu vos amo de todo o meu coração. A exemplo de Jesus. A exemplo de Jesus. E por vosso amor. E por vosso amor. Amo também o meu próximo como a mim mesmo. Amo também o meu próximo como a mim mesmo. Senhor, fazei que eu vos ame cada vez mais. Senhor, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. Amém. Nós fizemos o ato de caridade. Eu acho que Deus queria que nós fizéssemos os 3 atos hoje, das 3 virtudes teologais.
Vamos fazer agora o ato de esperança, realmente. Eu espero, meu Deus. Eu espero, meu Deus. Com firme confiança. Com firme confiança. Que pelos merecimentos do meu Senhor Jesus Cristo. Que pelos merecimentos do meu Senhor Jesus Cristo. Me dareis a salvação eterna. Me dareis a salvação eterna. E as graças necessárias. E as graças necessárias. Para consegui-la. Para consegui-las. Porque vós, sumamente bom e poderoso, haveis prometido, a quem observar, fielmente os vossos mandamentos, e o Evangelho de Jesus Cristo, como eu proponho fazer, com o vosso auxílio. Que graça, gente. Poder dizer que esperamos no Senhor. Eu espero, eu creio. Não é como é que nós dizemos, o anjo ensinou aos pastorinhos? Eu creio, adoro, espero e amo-vos. Nós devemos repetir isso a cada pulsar do nosso coração, sabe? Eu creio, eu adoro, eu espero e eu vos amo. Eu creio, adoro, espero e eu vos amo de todo o meu coração. É isso. Peçamos hoje ao Senhor, diante do chamado de Abraão, diante da vocação de Abraão, a graça também de nos colocarmos a caminho, a graça de contemplarmos então as promessas de Deus para nós. Eu queria convidar você hoje, vamos entoar aquele canto, né? Olhe para o céu e conte as estrelas. Vamos entoar este canto, a vocação de Abraão tornou-se música aqui no Instituto Hesed. Quero te ensinar esta canção. É o Senhor que hoje te convida a olhar para o céu e contar as estrelas, lembrando das promessas que Ele tem para você. O meu coração ontem e hoje, chegava a doer no rosário da madrugada, porque exatamente por tantas pessoas que já não creem mais, desistiram de viver. Como é triste. Pessoas que estão ali trancadas dentro de um quarto escuro. Nós precisamos anunciar a palavra para essas pessoas. Nós precisamos ser um anjo do Senhor na vida dessas pessoas e dizer, vem para fora. Como Jesus lança essa palavra sobre Lázaro. Gente, hoje no Rosário da Madrugada nós recebemos o testemunho. Aquele bebezinho já não apresentava mais batimentos cardíacos ali no ventre de sua mãe. Já não havia mais batimentos cardíacos. Estava ali no exame, eu li, ausência de batimentos cardíacos. E aquele médico disse àquela mãe, agora vamos esperar alguns dias para ver se você expele de maneira normal, natural, ou se vamos precisar intervir com algum procedimento. E aquela família começa a rezar no Rosário da Madrugada. Não havia mais vida. Não havia mais vida. Aquela família então se coloca em oração no Rosário da Madrugada. E dentro do procedimento, para poder expelir, se faz um novo exame. E o que é que o exame apresenta? Está lá. Presença de batimentos cardíacos. Se estivéssemos aqui com o público, com certeza estaríamos batendo palmas para esse Deus glorioso. Que obra! Que obra! É isso que nós contemplamos em cada rosário. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Não existe para mim, para você, para nós que cremos, não existe esse fim. Acabou, não existe para nós. A história, ela não acaba aqui, ela se aperfeiçoa. Somos lançados na eternidade. Somos lançados na eternidade. Viveremos para sempre com Deus. Viveremos para sempre com Deus. Daquilo que estava morto, Deus fez viver. Ele é aquele que ressuscita os mortos. E eu peço ao Senhor que neste dia venha ressuscitar tantos que estão mortos pelo pecado. Filho, Deus conta com você. Ele quer fazer de você uma fonte de bênçãos. Tu serás uma fonte de bênçãos. Tu serás uma fonte de bênçãos. Eu abençoarei todos aqueles que te abençoarem. E eu amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. Nenhuma maldição estará sobre você, sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus abençoou, o homem não pode amaldiçoar. Tu serás uma fonte de bênçãos. Essa palavra hoje recai sobre você.
olha para o céu e conta as estrelas, volta a sonhar. Mesmo no deserto da nossa vida, no horto da nossa vida, é possível ainda ver as estrelas. Mesmo no horto da nossa vida, no meio do calvário da nossa vida, é possível olhar e contar as estrelas e dizer: há uma promessa de Deus para mim. Há uma promessa de Deus para a minha família. Há uma promessa de Deus que está sobre a minha vida. Mas para isso nós nos decidimos, precisamos, lembra disso agora, estar dentro da arca de Noé. A igreja, una, santa, católica, apostólica, romana. Você precisa sair desse retiro quaresmal mais católico do que você entrou, mais apaixonado pela igreja do que você entrou, capaz de dar a vida pela igreja, amando o sacerdócio, observando os mandamentos, amando a palavra. E na Babel da tua vida, suplicar então o Espírito Santo que nos devolve a ordem e a unidade, o Espírito Santo, para então cumprirmos o chamado, para observarmos o chamado de Deus e tomarmos posse da promessa que Ele nos fez. Nós somos felizes, de todos os povos somos os mais alegres. São Paulo vai dizer isso, né? Alegres. Firmes na tribulação, alegres por causa da esperança. Eu quero trazer esta palavra aqui. O Senhor me traz ao coração. E você pode anotar também, Romanos 12:12. Essa palavra acompanhou sobretudo em todo o tempo de pandemia. Eu me colocava diante dessa palavra todos os dias. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Tenha paciência na tribulação. E persevere na oração. Perseverantes na fé. Repete isso comigo. Alegres na esperança. Alegres na esperança. Paciente na tribulação. Paciente na tribulação. Perseverantes na oração. Perseverantes na oração. Alegres na esperança. Alegres na esperança. Pacientes na tribulação. Pacientes na tribulação. Perseverante na oração. Perseverante na oração. E veremos a grandiosidade, a manifestação da glória do Senhor. Por isso reza com esta canção agora. Olhe para o céu e conte as estrelas. A tua palavra se cumprirá. Espero contra toda esperança. Proclama isso, reza isso aí onde você está agora, indo para o trabalho, na sua casa, preparando o café, limpando esta casa no meio dos teus afazeres, no silêncio do teu quarto, na sua sala de trabalho agora. É o teu momento com Deus. É o teu momento com Deus agora. Olhe para o céu e conte as estrelas, filho, reza. Olho pro céu e conto as estrelas. Tua palavra se cumprirá. Reza assim. Espero contra toda esperança. Em tua vontade vou me abandonar. Olhe pro céu. Olho pro céu e conto as estrelas. Tua palavra se cumprirá. Espero contra toda esperança. Em tua vontade vou me abandonar. Vou me abandonar em tua vontade. Vou percorrer os teus caminhos. Fazer a vontade de Deus. Observar a tua palavra. E eu sei que então tudo se cumprirá na minha vida. Porque é fiel aquele que prometeu. É fiel aquele que me prometeu. Renova, Senhor, a fé no coração dos teus filhos. Renova, Senhor, a esperança. Renova, Senhor, o amor. Deus te quer feliz já agora, já hoje. Eu dizia para você esses dias, às vezes a gente pensa, serei feliz no dia que for curado desta enfermidade. Eu serei feliz no dia que eu conseguir um novo trabalho. Eu serei feliz no dia que o meu esposo voltar para casa. Não. Deus te quer feliz já agora, já hoje, no meio de todas essas dificuldades, na certeza de que esse sofrimento é momentâneo e ele vai passar e a promessa de Deus se cumprirá.
Mas não podemos esperar para amanhã para ser feliz. Deus te quer feliz hoje. Por isso, olhe para o céu e conte as estrelas. E creia na palavra do Senhor. Alegres por causa da esperança. Reza assim mais uma vez, tomando posse. Deus te quer feliz hoje, agora, neste minuto. Com alegria, sorriso no rosto, com ânimo revigorado, para cumprir aquilo que Deus te pede. Senhor, liberta os teus filhos neste dia de todo espírito de desconfiança. Renuncia agora, filha, a toda desconfiança. Eu renuncio. Eu renuncio a todo espírito de dúvida, de desconfiança. Eu renuncio a todo desânimo. Eu renuncio a toda apatia, a toda tristeza. E eu tomo posse do novo de Deus na minha vida. Ontem eu recebi esse testemunho. Alguém que mandava para mim dizia: todos os dias é uma apatia. Mas depois desse rosário da madrugada eu me levantei, tomei um bom banho, um café da manhã, coloquei uma boa roupa e eu saí. Eu saí para fazer a minha caminhada. Eu saí para viver os sonhos de Deus para o meu dia. Eu saí para ir ao encontro do Senhor em cada irmão e irmã. É isso. É isso. Olhe para o céu. Conte as estrelas. Olho para o céu e conto as estrelas. Tua palavra se cumprirá. Espero contra toda esperança. Em tua vontade vou me abandonar. Dá para ser mais forte ainda, reza assim. Olho pro céu e conto as estrelas. Tua palavra se cumprirá. Espero contra toda esperança. Em tua vontade vou me abandonar. A história de Abraão é uma história de fé e esperança. A história do exército de São Miguel é uma história de fé e esperança. Enquanto a irmã Maria Joana cantava, eu me lembrava: olhe para o céu e conte as estrelas. O exército de São Miguel hoje presente em mais de 163 países. E lembrar que nós nascemos naquele contexto que parecia que era o fim. Igrejas fechadas, pessoas não podiam sair nas ruas, morte para todo lado. Parecia ser o fim, mas foi o começo, foi o início da história dessa grande família de oração. Foi a história, o início da história do exército de São Miguel. Parecia que era o fim.